Eu vou ler a partir do versículo 17. Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 17. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram, confirme dizendo amém. Se não, olhe para o telão aí. Só escute, por favor. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, saiu dela água, e bebeu, e seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Profeta Isaías, no capítulo 40, louvado seja Deus. Versículo de número 31. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, queridos? Tome o seu assento, por favor. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, meu louvor a Deus, minha gratidão ao Senhor por mais uma vez ter a oportunidade de cultuarmos ao Senhor, nosso Deus. Estava preocupado hoje, nós iniciaremos as tarefas de aula de teologia. Alguns irmãos passaram para pegar o livro, eu fui ali atender alguns irmãos já. Então, estou numa semana assim, bem corrida, aproveitando a oportunidade de sempre lembrar os irmãos que o nosso curso de teologia está sempre com vagas abertas, tá? Se porventura uma hora você quiser estudar, só nos procurar para tal. Então, eu vim bem despreocupado hoje para o culto, querendo somente adorar a Deus, mas como não foi nos dada a oportunidade, faço menção desta palavra que está no meu coração. Eu fico pensando, e estava neste dia ainda calculando alguma coisa sobre isso, essa expressão, esta palavra chamada força, como ela varia, né, irmãos? Nós temos a força física, a força bruta dos nossos braços, e temos a força emocional, psicológica. Todas essas duas forças têm que estar bem para que possamos produzir alguma coisa, tanto para Deus como para a nossa família. Como disse, as forças são variáveis. Podemos estar forte agora e fraco daqui a alguns dias. Podemos estar bem fisicamente, mas fraco emocionalmente. Ou vice-versa, podemos estar forte emocionalmente e fraco fisicamente. A questão é que quando forte ou fraco, na verdade que quando as forças nos faltam, há um Deus que renova as nossas forças. Glória ao nome de Jesus. As forças são variáveis, elas mudam. Uma hora estamos bem, outra hora não estamos tão bem. Mas na hora de não estivermos bem, há um Deus que pode renovar as nossas forças.
Eu sei que em algum momento da sua vida e da sua história você já orou, pedindo a Deus que renovasse as suas forças, sendo elas físicas ou emocionais. Pois bem, por que Sansão entra nessa história? Porque Sansão é um personagem que nos mostra que Deus renova as forças, mas precisamos saber usá-las. Sansão é um personagem que comprova para nós que Deus tem poder para renovar-nos as forças, mas é necessário sabermos utilizar as nossas forças. Você conhece Sansão, ele é um dos juízes da Bíblia. Tempo esse governado por homens de forma aleatória, que por Deus eram levantados para instruir, para governar, para lutar as guerras que apareciam dentre as nações de Canaã. Sansão é um desses, que foi anunciado por Deus, foi gerado no ventre de uma mulher estéril, contudo escolhido, selecionado por Deus para ser um dos juízes de Israel. É sabido que Sansão tem uma força extraordinária, irmãos. Não há ninguém na Bíblia Sagrada que se compare a Sansão. Em um momento da sua história, a Bíblia diz que andando pelo caminho, sai-lhe um leão ao encontro. Ele pega o leão com as mãos e abre aquele leão como se fosse um cabrito. Sansão tinha uma força extraordinária a ponto de levantar os portões da cidade de Gaza. Portões que pesavam toneladas. Sansão abraçou com as mãos, colocou para cima da cabeça e levou para cima do monte. Sansão era um homem terrivelmente forte. Por outro lado, Sansão não era um bom crente. Às vezes estava bem e às vezes não estava bem. Andava às vezes fora daquilo que Deus queria. E olha como a Bíblia diz, irmão, Sansão, por uma certa vez, sem graça, tem amor por uma mulher de uma cidade chamada Tímina. Sansão quis casar-se com ela. A Bíblia diz que seus pais lhe orientam para não o fazer. Não teria, porventura, mulher aqui na sua nação, para que você case com ela. Não, Sansão queria aquela. É bem verdade que Deus estava levando isso a sério para criar um atrito com os filisteus. Sansão não escuta os seus pais, arma o casamento com a mulher de Tímina. Assim Sansão prepara para a festa. A festa ia acontecer e Sansão teve uma ideia. Vou lançar um enigma nessa festa e eu quero que vocês acertem esse enigma. Se caso vocês acertarem o enigma, darei a vocês lençóis e túnicas. Mas se vocês não acertarem, vocês darão a mim os lençóis e as túnicas. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. 3 dias ninguém pôde responder. Perguntaram à noiva de Sansão e ela, pressionada, respondeu. A Bíblia diz que chegou no 7º dia, então os homens respondem a Sansão. O seu enigma, Sansão se enfurece, irmãos. E a Bíblia diz que ele sai enfurecido, deixa a festa, o casamento está acontecendo, mas ele vai embora e os homens ficam ali revoltados. Sansão, ao saber de tudo isso, ele ajunta algumas raposas. Olha que interessante isso. 300 raposas, colocada pela cauda. Sansão tem a brilhante ideia, vou fazer mal aos filisteus. Amarra as raposas pelas caudas, coloca tição ou fogo em suas caudas.
e ela sai em direção para o campo dos filisteus. O campo dos filisteus queima todinho. Um campo de trigo queima, os seus molhos queimam. Sansão faz filisteu perder todo o seu campo. A Bíblia diz e registra para nós que logo os filisteus ficaram sabendo e perguntaram: quem é que fez isso? E alguém menciona: foi o genro do Timinita. Queimaram a casa do genro ou do sogro de Sansão com a sua mulher. Sansão se enfurece com isso, mata um monte de filisteus e vai para Judá. A Bíblia diz que lá subiram atrás dele 1000 filisteus, 1000 homens, e talvez um pouco mais vindo atrás. Quando os 1000 filisteus estão dentro de Judá procurando Sansão, anunciaram para os habitantes de Judá: nós não viemos fazer mal a vocês, nós queremos o Sansão. Acharam Sansão e disseram: se entregue aos filisteus, senão eles acabam com a nossa cidade. Sansão promete junto com eles: tá bom, eu deixo vocês me amarrarem e me entregarem aos filisteus, mas prometa para mim que vocês não vão fazer nada comigo. De fato não fizeram, mas amarraram Sansão e levaram Sansão a Ramate-Leí, monte da queixada. Lá está Sansão amarrado e os filisteus saem jubilosos, contentes, porque o inimigo deles estavam amarrados. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma conta de Sansão, a ponto dele quebrar as cordas, como se fosse uma corda queimada, como se fosse uma linha somente. Sansão sai dessas amarras. A Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento e 1000 homens vêm contra ele. E não é outro jeito, irmãos. Sansão vai dando murro e vai caindo o filisteu. Um montão, 2 montões, Sansão mata 1000 homens. A verdade é que a guerra não termina. Sansão larga a queixada e vai se ajoelhando no chão. Sansão está esgotado, está cansado, a sua força que era tamanha agora está pequena. Aquele que era forte agora está fraco. Aquele que rasgou um leão no meio, aquele que levantou os portões de Gaza, aquele que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, não consegue se levantar do chão. Sansão está agora ajoelhado no chão, sem forças para se levantar. Eu estou preocupado com isso e ainda perguntando: como um homem dessa força fica fraco assim, irmãos? Como um homem tão forte desta natureza agora fica fraco desse jeito? Como um homem que fez tantas coisas extraordinárias agora perdeu a sua capacidade física? Eu começo a descobrir o porquê. A Bíblia diz que em Juízes capítulo 15, que tudo que Sansão fez, embora tinha um propósito de Deus, ele não estava seguindo o que Deus queria, mas estava seguindo o seu ódio e a sua vingança. Juízes capítulo 15, versículo 7, então lhe disse Sansão: assim o haveis de fazer, pois me havendo vingado eu de vós, então cessarei. O que motiva Sansão não é o propósito de Deus. O que motiva Sansão para fazer o que fez é o seu ódio e a sua vingança. Espera um pouquinho, irmãos. Então, aquele que coloca suas forças para se vingar,
facilmente ficará fraco. Aquele que investe força por causa do seu ódio e vingança, facilmente perderá as mesmas forças, ficará fraquinho. E não é que a gente se parece com Sansão? Nós somos pecadores como ele. Nós somos falhos como Sansão. Se estivéssemos investindo as nossas forças no lugar certo, não estaríamos fracos agora. Se não o fizermos com todo cuidado, o investimento das forças, certamente enfraqueceremos como Sansão. Eu lhe pergunto hoje, aonde você está investindo a sua força? Aonde você está investindo a sua força física? De que maneira você está investindo a sua força emocional? De que jeito você aplica as forças que Deus te deu? Se é com ódio e com vingança, pois bem, você está forte agora, mas vai ficar fraco amanhã. Hoje você pode estar derrubando 1000 homens com uma queixada, mas já já eu vou ver você no chão, não conseguindo se levantar. Curva a cabeça um pouquinho assim, irmãos. O meu desejo é que você aprenda a usar as suas forças. Aprenda a usar as suas forças. Quem são inimigos são os filisteus, mas são inimigos de Deus. Sansão tem que seguir um propósito divino. Não é no ódio, não é por vingança. Deus é quem é o vingador. Então use as suas forças na direção correta. Ele derruba 1000 homens, ele está no chão, caído. E o que acontece aqui é misericórdia de Deus. Morrerei eu nas mãos desses incircuncisos. Ele usou a força errada, usou. Mas Deus com misericórdia abriu no chão uma fonte de água. Glória ao nome de Jesus. A água jorrou, Sansão pôde tomar água e recobrar a sua força. Oh, glória a Deus. Deus, por misericórdia, renovará a força de alguém, e o nome do Senhor será glorificado. Sansão clamou a Deus. Embora ele não usou as suas forças de maneira correta, ele clamou a Deus. Deus ouviu a sua oração e renovou as suas forças. Se Sansão era meu amigo, eu dizia: agora vê se usa as forças direito, Sansão. Agora vê se aplica as suas forças de maneira correta. Sansão é renovado, os filisteus vão embora, não consegue levar Sansão, mas ele entra num caminho difícil de novo. Não é mais em Tímina, agora é direto com os filisteus. Uma mulher chamada Dalila ganhou o coração de Sansão, a ponto de o amor ser tão grande, a paixão ser tão arrasadora, que Sansão até revela o seu segredo a ela. Em que consiste a sua grande força, Sansão? É porque eu nunca cortei os meus cabelos. Não, Sansão não estava pensando bem. A força estava na obediência a Deus e não no cabelo. Mas Sansão estava desobedecendo a Deus novamente, andando entre os filisteus, enamorando uma mulher chamada Dalila. Eu estou vendo que Sansão vai enfraquecer de novo. E não é que é verdade, irmãos? Capítulo 16 do livro de Juízes. Ele brinca uma vez,
Ele brinca duas vezes. Ele conta uma mentira aqui. Ele conta outra mentira ali. E Dalila vai lhe cercando, a ponto de, em algum momento, Dalila ganha o seu coração e anuncia aos filisteus: agora eu descobri o segredo dele. Quando eu dar o sinal, vocês entram. Sansão dorme no colo de Dalila. E não é muito dizer que Sansão podia estar embriagado agora. Um sono profundo, e Dalila derruba suas tranças. Quando ela acorda Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele, achando que ainda estava forte: vou me sair outra vez. Só que o Espírito de Deus havia lhe deixado. Sansão estava fraco de novo. Sansão foi renovado no capítulo 15, mas já estava fraco de novo no capítulo 16. Sansão vai ser levado preso pelos filisteus. Vai entrar numa moinha para fazer o serviço de um jumento. Naquele momento ele vai fazer uma oração. Capítulo 16 do livro de Juízes, você pode ver isso na sua Bíblia. Versículo 28. Igualmente Sansão orou no capítulo 15, ele ora novamente. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembre de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que mais uma vez me vingue dos filisteus. Espera lá. Não aprendeu, Sansão? Você vai colocar a sua força em vingança de novo? Você vai usar as suas forças dessa maneira outra vez? Deus pode atender a oração de Sansão e vai atendê-lo. Deus vai renovar as forças de Sansão novamente, mas ele só pensa na vingança. Te digo sem medo de errar: enquanto o seu coração for voltado a isso, suas forças acabam rapidinho. Está forte agora, mas vai estar fraco já já. Está forte neste momento, mas vai estar fraco daqui a pouquinho. Sansão é este que Deus renova e ele enfraquece. Deus renova e ele enfraquece. Deus renova e ele enfraquece. Está toda hora orando a Deus: me renova, Deus, me dá força, Deus. Parece que tem crente desta natureza. Se você está orando constantemente por renovo das forças, tem alguma coisa errada. As suas forças estão indo para o lugar errado e do jeito errado. Porque aquele por Deus é renovado, ele está forte agora, vai estar forte amanhã, vai estar forte depois, e o nome do Senhor será bendito. Olhe para o irmão aí e a irmã. Pergunte para ela como que você está usando as suas forças, irmão. Outro caso diferente de Sansão é o apóstolo Paulo. Ele não tinha força de Sansão. Ele não rasgava leão no meio. Não, ele não levantava os portões de uma cidade. Mas era um homem muito sofrido, mas que em todo momento estava forte. Paulo abriu algumas igrejas e entre elas está a igreja de Corinto. Corinto aumenta o seu sofrimento, a ponto de Paulo perder para eles a autoridade. Aquela igreja não ouve mais o apóstolo Paulo. Por isso Paulo é necessário fazer uma defesa do seu apostolado e até lhe contar
um testemunho. Ele conta do espinho na carne. Parece que Paulo está num momento de muita fraqueza. É um espinho que lhe machuca, lhe faz sofrer, dói muito nele. Ele ora ao Senhor, 3 vezes orando, nós conhecemos. Uma voz do céu disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo sai daquela oração dizendo: percebi, quando estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Por mais que o espinho veio fazer Paulo sofrer, ele não perdeu as forças. Ele estava forte, porque ele sabia onde investir as forças. É a igreja de Corinto que ele conta. Deixa eu falar a vocês. Paulo menciona 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. De boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas. Paulo não perde as forças. Pelo contrário, Paulo está sempre renovado por Deus. Sansão está fraco e caído, não conseguindo levantar. Paulo está sofrendo, está doendo, mas força ele tem. E o nome do Senhor será bendito. Te pergunto mais uma vez: Sansão ou o apóstolo Paulo? Sansão que gasta as forças de qualquer jeito, ou Paulo que sabe aplicar bem as suas forças? Porque no momento que você precisar de força, mesmo sofrendo como o apóstolo Paulo, você ainda vai dizer: eu ainda tenho força para gastar, eu ainda tenho energia para gastar. E aí a gente convive com um crente fraquinho, irmãos. Não tem energia mais para vir para o culto. Não consegue mais sair de casa. Tem crentes até enfrentando doenças mentais, depressões e outras coisas. Porque perdeu a sua força, colocou a força em lugar errado. Mas a boa notícia essa noite é que Deus é misericordioso. Ele vai renovar as tuas forças, para você não precisar mais orar por força, porque agora você vai aprender aonde investir as suas forças, e estará sempre forte para a glória de Deus. Você pode ficar de pé comigo, por favor? As forças vão e vêm. As forças vêm e vão. Mas há um Deus que nos observa e nos acompanha. Você pode estar num momento como Sansão agora, caído no chão e quase sem forças para se levantar. Mas a mesma água que jorrou lá no monte da queixada, é a água que está jorrando aqui esta noite, para renovar as nossas forças mais uma vez, e o nome do Senhor ser glorificado. O meu desejo é que você não tenha mais que orar para Deus renovar as suas forças. Mas se este for o caso, conte com a misericórdia de Deus. Curve a sua cabeça onde você estiver. Você pode orar comigo a Deus esta noite. Senhor da glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, Deus, eu estou tão sabendo de como falho eu sou.
Sei do grande pecador, Senhor, que sou, meu Deus, e que careço da sua misericórdia, assim como os meus irmãos. Talvez nós gastamos a força como Sansão, mas pedimos ao Senhor, meu Deus, que com misericórdia renove a nossa vida esta noite. E nos ajude, Senhor, a não mais ficar fraco e caído no chão. Nós vamos nos levantar, Senhor, e vamos saber usar as nossas forças de maneira correta. E o nome do Senhor será glorificado. Oh, glória ao nome de Jesus. Senhor da glória, visita o meu irmão. Senhor da glória, visita a minha irmã. Senhor dos exércitos, visita a tua igreja, que precisa de renovo esta noite. Contudo, ó Deus, debaixo da sua bondade, debaixo da sua misericórdia, a fonte que jorrou para Sansão. Aleluia. Pegue aí na mão do seu irmão para orar com ele. Isso não é coisa mágica não, viu, irmãos? É orar em comunhão. Comunhão. Talvez você está do lado de alguém que está fraquinho, precisando de força. Talvez você está do lado de alguém que não está conseguindo levantar mais. Talvez você está próximo e segurando a mão de alguém que é o seu último gole de força. Você pode começar a orar por ele agora. Ore por ele agora. Ore por ela agora. Ministre uma oração a Deus, de Deus para ele e para ela. Ore por ele e por ela. Profetize para ele. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai te colocar de pé novamente.